E essa vai ser a peça de hoje. Vocês estão preparados? Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Natália Leite e hoje eu vim trazer mais uma videoaula para vocês. E nesse vídeo eu vou te mostrar os materiais utilizados, o vídeo passo a passo de como confeccionar essa peça e vou fazer também, junto com vocês, na prática, o cálculo dos custos dessa peça e o valor sugerido para a venda. Então fique até o final do vídeo para não perder nenhuma informação. E agora, vamos para o passo a passo. E para essa peça eu vou utilizar o tecido tricoline que vocês já conhecem. Eu usei essa estampa para o meu tecido principal e essa daqui eu usei para fazer o meu forro. E fora isso eu vou utilizar essa manta acrílica, ela é uma manta mais fofinha, ela não tem cola de nenhum dos lados, tá? Ela é facilmente localizada em casas de aviamentos. Eu vou usar essa fibra siliconada que é de enchimento e fora isso eu vou utilizar o zíper, eu usei o zíper número 5 e utilizei 2 unidades de cursores. Então, no tecido tricoline eu vou usar o forro e o tecido principal, tá? Então, o forro a gente vai fazer uma vez a base, uma vez a sobreposição da nossa base e uma vez a tira de viés, tá? Isso aqui tudo no forro. E no tecido principal vai ser uma vez a base, uma vez a sobreposição da nossa base e a tira nós vamos utilizar 4 tiras nas medidas que já estão informadas lá no molde. E a manta acrílica, a gente vai usar ela como? Vão ser 2 vezes a manta acrílica na medida da base e 2 vezes na medida da sobreposição. Se você achar uma manta mais grossa, então é uma vez só, tá? Mas a minha era fina, então eu vou ter que usar ela 2 vezes. Aqui a gente vai inserir o nosso cursor no zíper, tá? Então você abre aqui um pouquinho, vou fazer o corte dos dentinhos de um lado. Ficando dessa forma, eu pego o meu cursor, eu insiro meu cursor de um lado e esse aqui, tá, que eu fiz o corte, eu insiro aqui dentro. Eu encaixo ele. Fiz esse encaixe, eu desço meu zíper, tá? Aí ele vai ficar bem certinho dessa forma. Eu vou pôr ele aqui no meio e faço a mesma coisa no outro zíper. Separei o zíper que eu não vou utilizar agora e vamos iniciar pela sobreposição da peça, tá? Então eu pego a manta acrílica primeiro, tá? Que serão as 2 camadas. Venho com o meu tecido principal inicialmente, então eu ponho ele com o lado direito voltado para a parte superior. Venho e ponho aqui em cima. Agora em seguida eu pego o forro que seria o da sobreposição, tá? Também. E eu encaixo ele aqui em cima do meu tecido principal. Sempre o lado direito com o lado direito, tá? Fiz isso aqui, eu pego os zíperes. Ó, a parte que ele está subindo, você põe ele para cima, tá? Vou só pôr ele aqui em cima para você ver. Aqui, o que eu faço? Eu vou fazer esse aqui primeiro. Você vai levantar o seu forro, você vai encaixar o seu zíper. E você vai descer o seu forro. Isso aqui que a gente vai fazer. E a mesma coisa na outra lateral. Você sobe o seu forro, você encaixa o seu zíper. A Sofia sempre participando do vídeo, né? Vocês sabem já. Você encaixa o seu zíper e você desce o seu forro, certo? Vai ser isso aqui. O que você vai fazer? Aqui, você vai abrir um pouquinho. E essa parte você vai vir com ela aqui para baixo. Assim essa parte não vai ser costurada, certo? E aqui você faz a mesma coisa, você abre aqui. E essa parte você põe ela para baixo, ela não vai ser costurada, tá? E aqui o que você faz? Você passa uma costura nessa peça inteira. Você vai iniciar aqui, você vai subir. Chegou aqui essa parte, você desce, não esquece, e segue a sua costura. Chegou aqui essa outra parte, desce, e você segue a sua costura até o final, tá? Só não fecha essa parte aqui de baixo. Eu inseri um alfinete só pra ver mais ou menos como que vai ser isso aqui, tá? Mas aqui na prática ele fica mais fácil. Vou puxar aqui a nossa máquina. Então a gente inicia pela parte de baixo, tá? Vou tirar o alfinete, eu uni aqui a manta, o tecido principal, o zíper e o forro, certo?
Vou jogar aqui a minha agulha para esse lado, que eu acho que fica bem melhor. E ele se acostura. Sempre alinhando aqui o nosso material, tá? Então, você acha o tecido, o zíper e o forro. E vai. Cheguei aqui na parte superior, a gente sobe o forro, pega esse zíper e desce lá pra lateral, tá? Porque ele não vai ser costurado, só esse daqui. E sigo agora com a minha costura. Chegando aqui, faço a mesma coisa. Esse zíper aqui eu desço. Aí aqui eu deixo a manta, o meu tecido principal, o zíper e o forro. Cheguei no final, agora eu só corto o excesso do que ficou sobrando de material, tá? Então, ó, vou cortar aqui o zíper. Vou cortar também um pouquinho do forro porque ele acabou andando. Assim que eu fiz o corte, agora a gente vai desvirar essa peça, tá? Então, você puxa aqui, você acerta bem a sua peça. Aqui os cantinhos dela. Ficando assim, agora eu só passo uma costura reta aqui embaixo só pra poder fechar isso tudo. Aqui eu venho só fazendo o corte do excesso. Então, sobrou aqui bastante zíper e aqui um pouquinho de manta. Faço o corte deles. E ficando assim, a gente vai para a segunda etapa. A segunda etapa, a gente vai pegar a manta novamente, tá? Essa daqui é no tamanho da base. Venho com o meu tecido principal, tá? O lado direito voltado para a parte superior. E posiciono ele aqui. Aqui eu pego a peça que a gente fez, certo? Que é a nossa sobreposição. E viro ela aqui. E após isso eu venho com o nosso forro. E ponho aqui fechando tudo isso. Deixar bem certinho. Eu fiz a base um pouco maior, tá? Só pra ficar mais fácil da gente fazer aí, no caso, a nossa costura. Então, você vai fazer o quê? Vou colocar um alfinetinho aqui pra segurar tudo isso. Vou colocar um alfinete pra segurar o outro lado também. E aqui agora é simples. Você vai passar uma costura na peça inteira, tá? Só vai deixar em aberto essa parte aqui de baixo, tá? Ela você não vai passar nenhum tipo de costura. Então, você passa uma costura nessa lateral, na parte superior e nessa outra lateral, tá? Bem rente ao nosso zíper. Aqui eu alfinetei a peça toda, só pra ficar mais fácil de visualizar, tá? Mas eu vou passar uma costura em toda a parte que eu coloquei os alfinetes. Só não passo uma costura nessa parte inferior. Então, vou retirando o alfinete. Aqui eu ver se tá tudo certo, tá? Então, a manta, o tecido principal, a minha peça de sobreposição e o meu forro. E aqui eu venho costurando bem rente aos meus dentinhos do zíper embaixo, tá? A hora que eu cheguei aqui no zíper, ele vem aqui pra lateral, tá? Ó. Você pega ele, fecha bem aqui o zíper e joga ele lá pra lateral. Não esquece que seu cursor tem que estar pro lado de lá, senão você vai acabar danificando a sua agulha ou sua máquina. Então, você põe aqui, jogo ele pra lateral e sigo fazendo a minha costura. Fiz essa parte, agora eu venho retirando todo o excesso de tecido, de manta e zíper que sobrou nisso aqui. Agora a gente vai desvirar essa peça aqui. Então, deixa eu puxar. Vou acertando lá dentro para ficar bem certinho aqui as pontinhas. Ficando assim. Vamos fazer um certo almofadinho aqui, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar uma régua. Cadê minha régua? Aqui. Vou alinhar toda a minha peça. E vou passar... Acho que eu vou fazer de 15 centímetros mesmo. Cadê uma... Aqui, uma caneta que apaga no ferro. Vou passar aqui uma costura reta. Aqui eu vou pegar a minha caneta que apaga no ferro. E vou marcar aqui uns 15 centímetros aproximadamente.
Vira com a sua máquina de costura, você passa uma costura nessa linha inteira, tá? Mas você deixa um espacinho aqui em aberto, eu já vou te explicar o porquê. Alinho todo mundo, acerto todo mundo. Ficou assim, certo? Aqui a gente vai pegar a fibra siliconada e vai encher essa parte aqui de cima, tá? Então, como que você vai fazer isso? Você vai achar aqui o espacinho que você deixou em aberto e vai inserir a sua fibra aos pouquinhos. Vamos lá. O espaço não pode ser muito pequeno, tá? Porque senão a sua mão não cabe lá dentro. Vou inserindo o enchimento aqui até ficar bem fofinho. Ó, inseri o enchimento, tá vendo no travesseirinho? Agora você joga todo mundo lá pra cima, porque você vai fechar essa sua aberturinha que você havia deixado. Já tá quase pronto, tá? O que eu vou fazer? Vou separar ele aqui um pouquinho e vou puxar aquela nossa tira de tecido principal, sabe? Aquelas 4 tirinhas. Então, você vai pegar essas 4 tirinhas, você vai fazer uma dobra aqui assim, ó. E vai costurar. Fiz aqui minha costura, certo? Eu vou costurar, depois eu vou desvirar essa peça. Então, vou usar aqui minha chave de fenda para me auxiliar e vou desvirar ela. Vou colocar a chave aqui só para poder ajeitar ali aquela pontinha. Mas, ó, ficou assim, certo? Eu vou fazer isso em todas as tiras, tá? Exceto a tira de viés de forro, é só nas do tecido principal. Fiz aqui as 4 tiras, tá? E só passei no ferro só pra ficar mais certinho. Se você quiser, você pode fazer uma costura de acabamento nas tirinhas também, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou unir 2 tiras e vou unir 2 tiras, tá? Eu vou trabalhar sempre em duplas. E aqui, vou passar uma costura fixando, mas antes de passar, eu vou abrir aqui, ó, o lado principal e o lado principal e vou posicionar aqui as minhas tiras. Aqui você abre e você insere a tira, tá? E aí, você vai fazer o quê? Você mede daqui pra cá, tá? Ele tem que ter aproximadamente 15 centímetros e aqui pra cá tem que ter aproximadamente 15, tá? Deixa eu só dobrar pra ficar mais fácil pra vocês visualizarem. Ó, estico bem aqui. Vou pegar minha régua, cadê aquela minha caneta que apaga no ferro? Vou medir aqui. Aqui eu meço mais ou menos uns 15 centímetros e aqui eu meço mais 15, tá? Essa vai ser a nossa marcação. Então, você vem lá com a sua tira, você une as duas, você insere lá pra dentro, daqui pra cá 15, você vai posicionar um alfinete, você vai unir as outras 2 tiras, vai juntar aqui, vai pular pra dentro da sua peça, entre os 2 tecidos principais, tá? Não esquece disso. E pôr mais um alfinete. Eita, assim, tá? Agora você leva lá na máquina e passa uma costura reta só pra fechar isso aqui tudo. Aqui, só veja se ficou legal. E venho fazendo o corte do excesso novamente. Agora você vai pegar aquele viés de acabamento, tá? Você vai entrar pra cá uma pontinha e vai encaixar aqui. Tá? Aqui você passa uma costura fixando e chegando aqui na outra ponta você faz o acabamento de dobra também. Aí após isso aqui fixado a gente vira e a gente rebate a nossa costura do outro lado. Cheguei aqui e faço aquele mesmo acabamento que eu fiz na outra lateral. Agora a gente vira lá pra trás. Aqui eu faço um acabamento bem na pontinha e viro aqui pra cima como se fosse um viés, tá? Então, você vai fazer dessa forma. Vamos ver se vai dar certo, né? Porque muito provavelmente a minha costura vai sair, porque, gente, pensa numa pessoa ruim de viés, sou eu. Viés tem que ter muita paciência e muita prática e eu não tenho. Nem paciência e nem prática com viés, que eu raramente uso. Então, você vai fazer a dobra e vai fixando aqui.
fixei aqui o viés, ficou perfeito? É claro que não, né? Porque eu só peço em viés, mas aí vocês façam com muita calma, com muita paciência e com muito carinho que vai dar certo. Aqui eu só vou agora virar essa outra parte. Vou virar lá pra dentro. Minhas tirinhas já estão aqui fora. Vou fechar o meu zíper dos dois lados. Cadê? Ai, tá no zoom, né? Peraí. Aí. E o nosso saquinho de dormir está pronto. Se você quiser fazer um matelacê aqui para fixar esses que estão soltos, né? Que você pode fazer o seu matelacê aqui na sua peça toda, tá? Eu não vou fazer porque é só mesmo para uso da Sophie. Então a gente vai usar aqui assim mesmo. E essas tiras, Nath, elas servem para quê? Aqui, gente, você pode dobrar e você usa a tira só para poder amarrar aqui, ó. Você amarra aqui de um lado. E aqui você amarra do outro lado. E assim a nossa pecinha já está pronta. E aí, me conta como que você se saiu nesse passo a passo. Se você não souber costurar ou tiver alguma dificuldade, eu tenho um curso ideal para você. Ele te ensina a costurar desde o zero. Então esse curso tem bastante conteúdo, muitas informações e vários moldes inclusos também. E esse curso ele vai te ajudar a começar ou a melhorar ainda mais a sua costura. E agora vamos fazer o cálculo dessa peça. Aqui para esse cálculo eu vou utilizar a SPP Facilita, que ela é uma planilha e calculadora e organizadora inteligente da Só Para Pets, que faz os cálculos de forma automática para você, tá? Só que eu vou fazer aqui de forma bem mais rápida, até porque o intuito não é eu ensinar vocês a utilizar essa planilha, mas sim eu apresentar para vocês um valor sugerido de venda dela, tá? E se você quiser mais detalhes de como utilizar essa planilha, o link dela já está lá na apostila de modelagem de vocês, é só você acessar que ela já te leva para a página de vendas dela e lá tem todas as informações, tá bom? Então aqui vou inserir que eu fiz essa peça em 50 minutos e vou iniciar pelos meus materiais, tá? Então eu usei aqui uma base de tricoline, eu usei essa mesma base de manta acrílica, o que eu usei mais? Eu fiz uma sobreposição usando tricoline e fiz a mesma sobreposição usando manta acrílica. Deixa eu ver. Eu fiz umas tirinhas, não foi de amarrar? Então foram tiras de amarrar. Eu fiz também uma tira de viés. E eu usei zíper. E eu usei aqui também os cursores, tá? Então vamos lá inserir o valor de cada um. Aqui o meu tricoline eu paguei nele R$30, ele veio 1,4 metros. Aqui eu utilizei 2 unidades, né, que foi o lado principal e o forro, e a medida dele eu vou colocar bem aqui ao lado. A manta acrílica eu paguei nela R$5,50, ela veio 1,4 metros, eu usei 2 unidades na mesma medida da base. A sobreposição no tricoline foi no valor de R$30, eu usei 1,4 metros, 2 unidades também para fazer, 0,46 por 46. A manta foi a mesma coisa, usei 2 unidades de 0,46 por 0,46. A tira de amarrar foi feita de tricoline, foi R$30. Eu usei dela, foram um total de 4 unidades, ela tem essa medida. A tira de viés foi feita de tricoline, a mesma coisa, eu usei somente uma unidade dela e ela tem essa medida. O zíper, eu paguei esse valor, vieram o total de 10 metros, eu usei 2 unidades na medida de 50 centímetros, tá? E agora, aqui na parte do cursor, eu paguei o valor de R$30, vieram 100 unidades, eu usei 2 unidades de cursor, tá? Aqui embaixo, eu já sei aqui a minha regra, então eu vou colocar 5 unidades. E, gente, o cálculo já está pronto. Super fácil, né? Super simples. Aqui ele te dá o custo de materiais aqui embaixo, aqui ao lado ele te dá o custo mais a sua mão de obra, tá? Então aqui é o seu custo inteiro só para fazer essa peça, e aqui ele te dá uma sugestão de venda.
No atacado ele lucra 100% e no varejo ele lucra 200%. Ah, Nath, mas eu não quero seguir essa sugestão, eu quero fazer a venda dela mais em conta. Posso? É claro que você pode. Você vem aqui embaixo, ó, aqui tá vendo no varejo, e aqui você insere, por exemplo, R$ 79,90. Aí aqui embaixo ele te fala o lucro que você vai ter se você fizer a venda nesse valor aqui de cima. E só para lembrar que se você quiser ter essa planilha, o link dela para aquisição já está na sua modelagem. E só lembrando que o cálculo ele pode variar de acordo com os seus custos e o valor que você paga em cada material. Então é ideal que você faça o seu cálculo se baseando nos seus produtos, nos seus custos e nos seus valores. E lá na sua apostila de modelagem você tem o link dessa apostila, só clicar nele que você vai ter todas as informações e pode adquirir a sua também. E assim nós concluímos a nossa videoaula e eu te vejo em uma próxima. Até lá!